Bom, estamos começando mais um Clássicos VFSM. No episódio de hoje a gente traz um clássico especial do meu coração, que é o Curtis, do Curtis Mayfield, lançado em 1970, em setembro. E eu tenho aqui para me acompanhar no papo o grande Maurício Amêndola, editor do Monkey Buzz. E aí, Mal? E aí, Isa, beleza? E aí, pessoal do VFSM, um prazer estar aqui de novo. Bora lá. Bom, vamos começar falando deste clássico. Vamos dar um panorama geral, né, da época que esse disco sai. E a gente vai ao longo do programa justificando por que ele é um clássico pra gente. Eu acho que é importante falar, para começar a falar desse disco, tem que falar que o Curtis Mayfield é uma figura que, apesar desse ser o disco de estreia dele, né, assim, de carreira solo, ele é um cara que já na época vinha de muito tempo no soul já, né? Ele é um cara da época do Sam Cooke, assim, um cara que com o The Impressions já estava há muito tempo na estrada do soul. Só que o que esse disco tem, além do fato de ser o primeiro em carreira solo, depois do fim do grupo, é o rompimento dele total com o som do grupo, né? Então é realmente uma estreia do Curtis Mayfield solo de verdade, assim. Porque o The Impressions era uma banda que seguia muito a linha do doo-wop, do gospel, um pop soul, assim, né, bem baseado em linhas vocais. E o Curtis Mayfield veio com uma coisa completamente nova daquilo, então é um rompimento total mesmo, um disco de estreia de fato, assim. E sobre o contexto da época, eu acho que a gente pode ressaltar bem o lance de que tinha um domínio de 3 grandes gravadoras de soul na época nos Estados Unidos, que era a Stax, a Atlantic e a Motown, né, que era a gigante da época. Então o Curtis, ele lançou o primeiro disco homônimo por uma gravadora independente, que era dele mesmo, e que, vamos dizer assim, era muito menos afável pras rádios do que a Motown, assim, né, e ainda assim conseguiu emplacar hits. Sim. Isso que eu acho muito louco, né? Porque esse álbum, ele realmente foi um sucesso, né? Ele chegou e realmente não é aquele clássico que fica perdido ou que depois as pessoas vão revisitando e funcionam. Eu tava vendo aquele... Eu não sei se você viu ainda a série da Apple TV, a 1971. Não vi ainda. Eu acho que você vai gostar muito. Você recomendou, assim? Sim, recomendei até num outro episódio do Vamos Falar Sobre Música. E é muito louco, porque esse álbum é de 1970 e a série, né, fala sobre 1971, mas eu acho que esse álbum, ele é muito um sinal, assim, de tudo que viria, né, no próximo ano, assim. Eu acho que o Curtis... O incrível desse álbum é que ele antecipa um pouco, né? Ele traz essas questões, né, dos negros, traz as dificuldades, né, do que estava rolando, tipo, sociopolítico, né? Mas eu acho que ele traz também numa roupagem muito interessante, que ele vai colocar psicodelia. Ele é o primeiro, eu acho. Eu tava tentando puxar os outros álbuns, assim, dessa época, tipo... O Isaac Hayes, quando ele entra pra essa coisa mais psicodélica, depois. Mago Brain, do Funkadelic, depois. Tipo, Parliament... Todas essas coisas que depois chegam pesada naquele wak, 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 sabe? Tipo, que é o... Sim, o auazinho. Que, tipo... Que é muito marcante, assim, vieram depois. Então, até o Marvin Gaye, né? Com What's Going On e tal. Que você acha nesse sentido? É muito interessante você falar isso, porque... Por exemplo, na época, o Marvin Gaye ainda não tinha dado o salto dele pro What's Going On, né? Antes do What's Going On, um ano antes, né? Um ano antes. E o Stevie Wonder ainda era um cara muito voltado pro pop soul, assim, né? Ele era da época de My Cherry Amor, umas músicas assim. Ele ainda não tinha também dado o Steve era bem jovem nessa época, ele tinha 20 anos, né? Mas ele não tinha dado o salto dele pro Talking Book, né? Que é um disco muito mais espiritual dele, que também toca em questões raciais. Então o Curtis, em 1970, ele acabou puxando um bonde, assim, que realmente não existia no soul, assim, ou pelo menos não de maneira consolidada. Lógico que existia o James Brown, existiam essas músicas que tocavam nesses temas, mas para essa linha soul mesmo, que não é exatamente, assim, um funk, né, que é uma música... Pô, o Curtis Mayfield é guitarrista, sabe? Ele não é um soulman, assim, né? Ele é um soulman, assim... no termo estrito da palavra, assim, né? Mas ele é um músico, um guitarrista, e acho que ele abriu esse caminho pro soul. Não só da psicodelia, como você falou, mas das letras, assim. Era uma coisa muito menos, como eu falei, afável às rádios do que a Motown, né? Era uma coisa muito mais urbana, muito mais
mais do gueto mesmo, e assim, com, digamos, muito mais suja, né? Ela tinha esse verniz da guitarra distorcida, as músicas, até uma coisa que é curiosa, por exemplo, eu até anotei aqui, Don't Worry If There's a Hell Down Below, We Are Going to Go. Faixa de abertura. Ela chegou ao top 3 da parada de soul da Billboard, sabe? Então foi um êxito comercial também, além de tudo. Então ele conseguiu, é aquele lance que acontece às vezes na história da música, que ele rompe uma estética que tá vigente no mercado também, sabe? Não só musicalmente, ele rompe musicalmente, mas ele também atinge o mercado. Então foi uma coisa realmente revolucionária, assim. Que lógico, que por exemplo, você vai falar do What's Going On do Marvin Gaye, talvez seja um disco mais bem acabado que o Curtis, mas eu acho que o Curtis ele captou uma coisa ali antes ainda, sabe? E é um som que, por mais que tenha paralelos com o Marvin Gaye e com o Stevie Wonder, é totalmente único, assim, é uma coisa que é o que dizem, né? O Curtis Mayfield é admirado pelo Jimi Hendrix e pelo Kanye West, pelo Chuck D e por todo mundo, pelo Santana, sabe? Ele é um cara, ele tem uma veia roqueira mesmo, assim, que não existe nesses outros álbuns, assim. Sim, não, eu acho muito louco. Eu tava até vendo o seu 5-1, né, que você fez no Monkey Buzz, falando do Curtis Mayfield, falando 5 álbuns, e você fala exatamente desse. E eu fiquei com aquilo na cabeça, que em alguma matéria falaram que esse álbum, comparam, né, que esse álbum é o Sgt. Pepper's do Soul. É no All Music Guide, na resenha do All Music Guide. Ah, da hora. Daí eu achei, tipo, isso brilhante, assim, porque meio que ao meu ver é meio isso, assim, dessa revolução, né, tipo, da estética e tal, assim, de coisas que... Mas é louco porque é isso que você falou, chegou no topo e as pessoas meio que compraram a ideia. E na minha cabeça, os Estados Unidos estava pegando fogo, né? Tipo, em 1970, 71, as coisas começam a meio que degringolar, assim. E aí você tem uma música dessa, né? A faixa de abertura, a Don't Worry If There Is a Hell Below, We Are Going to Go. Tipo, é meio chocante, assim, então ele realmente, tipo, teve êxito nisso, mas ao mesmo tempo ele vem, tipo, com faixas como The Makings of You, que Exato. É pesada demais, assim, porque ela é delicada demais, ela começa com meio que umas harpas, assim, parece que é uma trilha da Disney, não é? Tipo... Nossa, é lindo, né? É muito bonito. E é interessante que ele mantém esse romantismo, né? Tem o romantismo ali, apesar do discurso político, assim, né? Ele se une ali. E tem uma coisa nesse álbum que é muito... que eu acho que também antecipa o que ele foi fazer no Superfly, né? 2 anos depois, que é um álbum... ele tem toques dramáticos, assim, né? As músicas são longas, tem cordas pra caramba. É uma coisa épica, bem de cinema mesmo, que é uma coisa que ele começou ali, depois no Superfly ele aprimorou ainda mais, incrementou e fez de fato pra um filme, né? Que é o Superfly. E... acho que também o que é interessante desse disco é essa coisa... que você lê muito sobre ele, sobre que ele é gueto, né? Que Sim. É uma coisa que eu acho que dizem muito isso, assim, do Curtis Mayfield, que é essa coisa de antecipar... tô falando muito essa coisa, né? Mas é de antecipar muito do que o rap é, assim, né? Ele até solta uma N-word no começo ali, que não era muito, porra, você vai ver... não é verdade! Som que são tão assim, sabe? É uma coisa, é realmente um lance que antecipou o rap ali, assim, né? Essa linguagem urbana e diretamente das ruas de Chicago, né? Que a gente esqueceu de falar que ele vem de Chicago, que é um berço absurdo do gospel. O Sam Cooke é de lá e o Curtis também. E depois seguiu uma linhagem, né? Que não à toa ele foi sampleado por tantos rappers e tal. Inclusive, o Kanye, né? Usou o Move On Up desse disco, em Touch the Sky. E tem um outro sample muito interessante desse disco também, que é como é o nome da música? We People Who Are Darker Than Blue. O Eu Rimo na Direita, do De Leve, do Quinto Andar. É um sample desse... Putz! Que tem nesse disco também, tipo... O cara atingiu o Kanye West e o Quinto Andar, assim. É muito bom. Muito bom. O que eu acho legal também falar é da voz do Curtis Mayfield, que ele é cantor, né? Assim, tipo, a voz dele, ela tem toda uma melodia, assim, e eu acho que ela é muito mais delicada perto das outras, mesmo do... Exato. Entende? Assim, mesmo... Eu não sei, eu acho que o jeito como ele coloca fica... Mesmo que seja poderoso o que ele tá falando umas letras treta, assim, fica...
Eu não sei se talvez por isso que as pessoas compraram muito, assim, sabe? Muito bem, porque a voz dele tem essa coisa do Impressions mesmo, né? Que é aquela coisa mais soa, assim, mais delicada, assim, que eu acho muito, muito foda. E ele é o falsete dele, assim, né? Ele tem essa linha do falsete, acho que ele meio que apresenta. Lógico, no do Impressions eles usava pra caramba o vocal dele, mas nesse disco eu acho que ele consolidou isso, assim, ele apresentou essa marca dele, que é o falsete mesmo, e essa coisa, como você falou, delicada, assim, né? Ele é muito econômico perto desses outros do soul, né? Assim, sim, acho que essa é a palavra. Não é muito extravagante, assim, que vai fazer gritar e chegar num desafiar a harmonia e tal. Ele é muito mais simples, assim. Muito. É bem interessante isso mesmo, dessa diferença dele e ainda assim fazer sucesso, né? Tipo, isso que é vamos dizer assim, compraram a ideia dele, né? Muito. E além de tudo, eu acho que tem o Kurtz é meio que seria forçar um pouquinho assim, mas seria meio que o primeiro capítulo de uma trilogia dele ali, né? Dos anos 70, assim, tipo... Que é o Kurtz, tem o Superfly... Não é uma trilogia seguida, né? Mas assim, a trinca dele da primeira metade dos anos 70, que é o Curse, o Superfly e o There's No Place Like America Today, assim. Eu acho que são discos que os três dialogam com os três, mas eles têm uma coisa muito única em cada um, assim. E vale muito a pena explorar começar pelo Kurtz, ouvir depois o Superfly e o There's No Place Like America Today, que chegou no Spotify há pouco tempo, assim. Relativamente pouco tempo, não tinha esse disco lá, que é o meu preferido do Kurtz, aliás. E eu tava pensando assim que aqui no Brasil o Curtis Mayfield não... Bom, pelo menos pra mim não chegou facilmente. Chegou pra mim com Kanye West. Tipo, porque eu amo aquela música e foi quando eu virei muito, muito, muito fã do Kanye. E daí, depois, procurando aquelas coisas, daí você acha, daí você vai... caçando, enfim, é desse jeito que chegou pra mim. Mas tem, né, esses artistas que às vezes não chegam muito em alguns países, e aí eu tava fuçando também no YouTube, não tem muito registro do Curtis, não assim, é bizarro, né? Ele é bem discreto, assim, né, perto dos outros, assim, isso é verdade. Eu também conheci pelo Kanye, na verdade, assim. Foi lá pro final dos anos 2000, deve ser por aí, na época do Late Registration, né, que tem Touch the Sky, que ele fez o sample, que acho que é um dos samples mais brilhantes do Kanye, assim. Sim. E ele desacelera, né, a metaleira ali e faz um negócio bem genial, assim, eu acho que essa dá pra dizer que é bem genial do Kanye mesmo. Sim. E é com o Loop Fiasco ainda, putz, uma sonzeira. E aí eu descobri, eu já fui, acho que foi aí que eu descobri, mas também Não, na verdade eu não descobri pelo Quinto Andar, mas eu ouvia do Kurtz e falei, caramba, daí o sample do Quinto Andar, sabe? Foi ao contrário, assim. Sim. Foi pelo Kanye mesmo, foi totalmente pelo Kanye. Mas é verdade isso que você falou, ele é uma figura do soul que não é tão... Celebrada? Não é celebrada, mas assim... do que em comparação com os outros gigantes, assim, do soul, né? Sim. Tanto que o apelido dele é o Gigante Gentil, né? Ele fala que ele é super na dele e tal. Total. É meio uma coisa também, né? do Bill Withers, né? Que tem essa coisa, também, assim, que é gigante nos Estados Unidos, mas meio que ficou por ali, e aí depois, meio que agora que as pessoas, talvez, né? Estão redescobrindo redescobrindo, é muito legal. E aí eu imagino que o Kurtz tenha puxado muita gente do rap, assim, sabe? Porque ele é muito sampleado, ele é muito citado. Então acho que o boom do hip hop também deve ter ajudado muito a buscar de novo esse artista, assim. Então, mas é muito louco isso que a gente tá falando do rap, como o Curtis, ele funciona muito bem, assim. Mas, por exemplo, Hiatus Coyote, a Napalm, ela fez um cover de Makings of You quando ela tava se recuperando, tipo... no hospital, e aí eu já vi, tipo, Fleet Foxes falando que, tipo, tocaram acho que no Pitchfork Festival, tipo, The Impression, sabe? É meio que conversa daí com uma outra sonoridade, assim, dessa parte da delicadeza, eu acho, sabe? Que eu acho que é tão brilhante. Ele atinge mais, né, assim, né, parece. Ele atinge um lado, acho que é dos guitarristas, né? Tem muito disso, assim, então eu acho que ele é um guitarrista de soul, sabe? Não é uma coisa assim... acho que o Prince puxa muito dele também, sabe? Mas é não é tão normal você ouvir falar, né? De guitarristas de soul, assim. Sim.
E ele é um guitarrista de soul que realmente tem uma assinatura, assim, né? Ele é um guitarrista de soul que não é que ele tá só fazendo uma basezinha ali e tal. Ele tem a marca dele, né? No swing ali da guitarra. Total. Então acho que talvez seja por isso que é tão abrangente também essa admiração por ele, né? Sim. Eu fico esperando se algum dia o Tame Impala vai fazer alguma coisa ali com o Curtis Mayfield, sabe? Talvez pegar alguma coisa ali, algum trecho, fazer uma coisa nesse sentido. Porque eu vejo um paralelo aí. Bom, vamos falar aqui, talvez, algumas faixas que a gente pode destacar, assim. Nossa, é só pedrada. É só pedrada, então, porque ele realmente um álbum clássico, assim, e você não pula nenhuma faixa e ele é rápido, assim, tipo, ele é uma delícia. Mesmo que tem faixas que são longas, ele vai muito bem, assim, ele vai tranquilo, você não fica, tipo, tem uma barriga, sabe assim, tipo... não empapuça, não assim, empapuça, né? Eu acho muito bom, e eu acho que o jeito também como as faixas, elas se intercalam, né, nessa coisa de ser a mais tranquila, uma que é mais pegada, uma que tem mais metal, eu acho que ela, que é muito... Tem vários moods, né, assim, é um disco de vários moods, ao mesmo tempo que ele é amarrado em um conceito, assim, Sim. né? É muito bom. Quando você começa a pensar assim, daí você fala, realmente, Curtis, que álbum de estreia. A capa, né? Eu gosto demais, assim. A capa é tipo, demais. Eu cheguei a ver no Twitter gente comparando, falando que a Lorde tirou daí fotos de baixo. Ai, meu Deus, gente. Mas, né? Amarelão, pô, meio que... Pois é, então, vai saber. Vai saber. A Lorde tá esperta também, tá de olho em tudo. Bom, mas faixas. Não, só uma coisa que eu ia falar que, assim, é interessante como é um disco que ele é político pra caramba e ele também é super festivo, assim, né? Então, mesmo que exista, tipo, um discurso carregado, assim, tal, ele tem uma permissão muito pra uma coisa muito lúdica e divertida, assim, que é até o Move On Up, né? Uma música que... Sim. Pô, ela é uma injeção de endorfina, assim, e ao mesmo tempo ela tem a ver com, pô, se liga, vão pra cima, no sentido político, assim, né? Might understand you by and by. E acho que todas têm um pouco disso, a não ser, acho que talvez The Makings of You seja a mais romântica, talvez seja a única, sim, na verdade. Sim. Porque Miss Black America não é também. Não é. É bem política, assim, sim. bem... No sentido... Lógico, é romântica também, mas The Makings of You no sentido mais... literal. Soul romântico, né? A música mais do soul romântico, e ainda assim é super poética. Sim. Mas, nossa, esse tracklist aqui é absurdo. Eu gosto de todas também. Mas, de verdade, assim, eu acho que eu gosto muito de álbuns que começam com faixas épicas, assim. E eu acho esse começo... Essa é cara, quando ele vai falando de todo mundo, né? Ele vai falando de branco, judeu, negro. Tipo, ele já chega chamando, né? Pra o que você vai ouvir no álbum, assim. E isso eu acho muito incrível. Ele meio que tá ali pro levante, né? Pra galera, tipo, se organizar, assim. Eu acho muito bom. E ao mesmo tempo ela é bem, assim... Não exatamente fatalista, né? Mas é uma música raivosa, agressiva, assim, e quase tem um pouco de niilismo ali, assim, né? Até o título é totalmente... Estamos todo mundo ferrado e tal. E aí depois ele não é... Ele tá muito longe de ser derrotista, né? Porque depois ele vai falar de outras coisas, até Move On Up é o oposto disso, né? Assim, é o oposto de qualquer discurso derrotista. Total. E tem Give It Up também, que é uma música um pouco romântica, né? Mas ela é mais... meio fossa, assim. Não é que nem The Makings of You, né? Total. E ele fez Wild and Free antes dos caras, né? Do Bruno Mars. Tem isso! Ai, Maurício. Ele fez antes. Tem isso, chegou primeiro. E The Other Side of Town, que é uma música totalmente Chicago, assim. Ela... É interessante como os artistas de Chicago, eles têm essa... assinatura? Essa proposta de falar das ruas de Chicago e tal, assim, muitos os caras de lá têm muito isso, assim, o Common, o Chance, o Sam Cooke também. Eu acho interessante essa relação com Chicago. Até, tipo, sei lá, tem house, assim, tipo, Chicago House, tipo, a muito cidade... urbano, né? É uma música, um som muito urbano. Muito. Incrível. Não, é só pra falar pro pessoal aí que talvez não saiba, o Curtis Mayfield, ele morreu em 99 por uma complicação de diabetes, mas ele, em 91, se não me engano,
Em agosto de 90, ele sofreu um acidente, né? Caiu um equipamento, uma instalação de um show na cabeça dele e ele ficou tetraplégico. É muito louca essa história, né? É muito louca essa história. Ele ficou, E ainda assim ele lançou um disco depois que é o New World Order, que pô, é uma aula de perseverança, assim, que vale muito a pena também. Vale muito a pena, eu acho que desbravar mesmo a discografia dele, assim, que principalmente os anos 70, né, mas depois ele vai tentando pegar um pouco da disco ali, não são tão inspirados que nem a fase dos anos 70, mas você consegue comprar, sabe, a brisa dele, assim, o que ele tá tentando fazer e tal. Acho é um dos meus artistas preferidos mesmo, assim. Maravilhoso, muito, muito bom. E esse, né, grande clássico, assim, pra você pegar e começar, né, começar por ele, assim, realmente, você começa do começo. Então, eu acho que ele não é o meu disco preferido do Curtis Mayfield, assim, passando só faixa a faixa, assim, né, mas é bem o que você falou, eu acho que é o disco pra começar a ouvir ele, assim, é o Curtis. É o básico. Bom, Maurício, vamos lá, então, quer fazer faixa favorita, e aí daí a gente fecha com a nossa nota e uma defesa aqui? A minha faixa favorita de Curtis é uma só, né, assim, difícil, hein. Porque ao mesmo tempo, eu acho que a música que eu mais ouvi desse disco deve ser The Makings of You, assim, que eu gosto muito, mas eu acho que ela não pode ser a favorita porque ela não diz exatamente o que é o disco, né? Sim. Ela destoa. Ela é o lado B, assim. ela é um lado B. Exato, a parte de amor, né? Assim, pra você ver como ele tava destoando do soul da época, né? A música de amor destoa no repertório. Então eu acho que vai ser Move On Up, a minha preferida. Move On Up eu acho que se eu ouvir ela de manhã, assim, acordar e já torar um Move On Up ali, é o caminho. É o tônico. Agora, é isso. Maurício, já que você escolheu Move On Up, só pra não ficar igual aqui, eu vou de Don't Worry. If there is a hell below, we are going to go. Com a primeira ali, né? A primeira faixa é um negócio que chama muito. E eu acho que tem de tudo ali. Tem o discurso, tem os metais ali que são bem um cartão de visita. Cartão assim, de visita, né? Exatamente. E eu acho legal essa faixa porque é um negócio assim, quem tava esperando The Impressions, assim, deve ter colocado, quem era fã, né, assim, acompanhava, deve ter colocado o disco e falado, meu Deus do céu, tipo... Cadê o... Devia ter esperado a crítica de alguém, né? Tipo... mas só pra fazer justiça também, o The Impressions, eles também têm hinos, né, dos direitos civis raciais e tal, mas em termos de som mesmo, era uma coisa muito diferente do que o Curtis fez no primeiro disco, assim. Sim, ele realmente revolucionou, acho que é isso, assim, ele trouxe essa coisa do soul psicodélico. É uma revolução discreta, né? É uma evolução discreta do Curtis, assim. Exato. Mas eu também concordo. É só você ir passando pelos lançamentos da época, assim, né, o que cada um tava fazendo e tal. E é um ótimo exercício. Você vai ver que ele se destaca, assim, entre esses lançamentos da época, né? Sim, sim. Bom, vamos lá, vamos dar a nota final, então, né? Aqui, o final TCC. O final do TCC pra Curtis, eu vou dar 10. Vamos de 10? Então, não, na verdade, assim, ó, eu daria 10, assim, se fosse... se eu tivesse alguma, entendeu? Sei lá, eu daria 10, mas como eu disse que o There's No Place Like America Today é o meu preferido, então esse é o 10. Então pra esse eu vou dar 9. Pro Curtis, uma nota 9, assim, aí o Superfly 9,5, porque eu acho que é por aí, assim. Entendi. Bom, como eu não sou... Eu já ouvi esses álbuns do Curtis, e eu fui, né, até pela sua matéria e tal, mas o Curtis é o que eu mais ouvi, assim, e eu vou dar um 9.9, cara. Maravilha. Eu vou lá em cima. E eu acho que é isso, gente, assim, quem gosta de música psicodélica, quem gosta de soul, quem gosta de rap... É um álbum que funciona pra muitas vertentes, assim. Eu acho que realmente esse álbum é um clássico, assim, com louvor. E é um disco daqueles pra você ouvir as músicas separadamente quando você quiser. E ele funciona muito você ouvir de uma vez, assim. É uma viagem muito bem amarrada e muito bem conduzida pro Curtis Mayfield. Super. Boa, Mal. Finalizou muito bem. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um Clássicos. Mal, muito obrigada por colar aí. Valeu vocês aí. Podem me chamar sempre. Tamo junto.
Bom, gente, esse foi mais um Clássicos VFSM, que esse é o projeto paralelo aqui, né, do nosso podcast. Vamos falar sobre música. E se você quiser ter acesso a esse e outros programas exclusivos lançados com antecedência, apoie a gente lá no padrim.com.br/podcast VFSM. E daí você tem acesso ao nosso grupo fechado de assinantes. Meu pessoal, tem lá, rola conversa todo dia. Bom, eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter. Eu sou @mal_amêndola no Twitter e no Instagram @mal_amêndola. E quem ainda não segue o nosso podcast nas plataformas de streaming, dá lá o seguir, isso ajuda a gente bastante no engajamento. Temos o vamos falar sobre música.com.br, site com todos os episódios lá, tudo compilado. E segue a gente nas redes sociais, @podcastvfsm. É isso, pessoal. Nos vemos na próxima. Um beijo.